Quando eu comecei a minha marca, eu não sabia exatamente o que eu precisava fazer para que eu me diferenciasse do mercado. Eu não conseguia cobrar o preço que eu gostaria de cobrar, porque as pessoas não conseguiam perceber o valor agregado do meu trabalho. E existe um elemento que, quando uma marca descobre que ela tem, passa a ser um fator decisivo para que um cliente tome a decisão de comprar ou não de você. Os argumentos que você fornece para ele através deste tópico no qual eu vou debater hoje com você faz com que as pessoas vejam a sua capacidade de solução do problema e com isso elas compram. Com isso elas querem realmente a sua solução ou, obviamente, ao mesmo tempo, outros que estão apenas curiosos têm a certeza de que não deveriam comprar de você. Por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de um médico dizendo: "Olha, eu te acompanho há um tempo e algo me impedia de entrar nas suas mentorias. Hoje eu tive a certeza do porquê." E o que ele quis dizer com isso? Eu tinha me posicionado a respeito de um tema na medicina e no qual ele obviamente não gostou. E automaticamente eu o desqualifiquei como um potencial cliente, mas hoje, no mesmo dia, me trouxeram um faturamento no final do dia no comercial, se eu não me engano, mais de 30 ou 40 mil reais. Somente hoje de vendas. E hoje não foi um dia tão bom, para você ter ideia. Há dias que vende mais do que 50, 70, 100 mil reais por dia e exatamente as vendas aumentam e começaram a aumentar e a percepção de valor que eu tenho no mercado mudou por conta do tópico no qual nós vamos conversar hoje, nesses vídeos que eu tenho feito, que são simples, que são sem edição, mas uma conversa branda e amiga, como se estivéssemos um na frente do outro numa mesa, falando de negócios, falando de vida e falando de como nós podemos tocar melhor as coisas por aqui. O que eu quero conversar contigo, então, é algo muito importante chamado de mito fundacional. E o mito fundacional, ele é uma estrutura de narrativa na qual, quando você reconhece que existe dentro da sua empresa, no caso, portanto, da sua marca, faz com que as pessoas, então, queiram comprar de você com muito mais facilidade, mas, obviamente, também afastará um outro grupo de pessoas nas quais você gostaria de conversar, mas aqui vem a primeira lição deste vídeo. Aquele que tenta pegar os dois coelhos acaba sem nenhum na mão. Então, com esta ferramenta, com este tópico que você vai aprender daqui a pouco, você precisa compreender que ele é uma faca muito afiada que corta somente para um lado. Uma faca que realmente não é de dois gumes, como pode cortar um pouco para cá e um pouco para lá. Não. Porque a partir disso, você trará para os seus clientes e para as pessoas que te acompanham e os potenciais clientes argumentos que confirmam as suspeitas dele de quero comprar de você ou quero me afastar de você. Bom, então eu quero começar a falar desse tema, que ele é muito importante porque ele está presente em todas as civilizações e em toda a fundação de todas as culturas que existem no mundo. E quando você descobre isso e reconhece este padrão no qual eu vou compartilhar com você, você reconhecerá também um padrão existente nas marcas também. Porque quando a marca perde este eixo, que é um mito fundacional, a marca, como um carro que quebra o eixo da roda e a roda então cai e o carro pode derrapar, capotar, é a mesma coisa que acontece com uma marca quando ela perde o seu eixo ou com uma nação, como por exemplo aconteceu há pouco tempo atrás agora com a Havaianas. A Havaianas, ela perdeu um valor de mercado de 152 milhões de reais, já recuperou, mas o mais importante é que muitas pessoas que usavam Havaianas ou que queriam comprar Havaianas, elas provavelmente não irão mais comprar um par de chinelos tão cedo, por conta que a Havaianas decidiu romper então com o seu mito fundacional, com a sua história de fundação que mantinha o eixo das coisas. Mantinham as coisas no eixo, ou seja, as coisas rodando de forma perfeita. Esse eixo foi quebrado porque a Havaianas, desde seu início, sempre foi uma empresa fundada não para o de esquerda, de direita, para o negro ou para o branco, para o analfabeto ou para o intelectual, mas sim para as pessoas, para o brasileiro que queria ter um momento relaxado e de descanso. O mesmo você vê acontecendo com as nações. Por exemplo, a gente consegue olhar hoje para a Inglaterra, um país que eu estive há pouco tempo atrás, passei meu ano novo na Escócia e depois fui para a Inglaterra, e lá eu descobri um povo que também perdeu o eixo. Um povo que no qual hoje perde completamente o direito sobre a sua própria cultura, ou seja, dando espaço para uma série de muçulmanos, e aqui não estou defendendo o ponto de vista religiosos, a gente pode ter uma outra conversa para isso, mas um país que era predominantemente católico e depois então tornou-se protestante por conta do rei Henrique VIII, que em 1500 e pouco fez uma cisão com a igreja por conta de algumas coisas muito imorais da parte dele.
Ainda assim, um país de origem cristã torna-se, então, um país hoje que não tem mais valores cristãos, que hoje, quando você reza na frente de, por exemplo, uma clínica de aborto, você é preso como se fosse um assassino, e um assassino é solto em poucos dias. O que a gente enxerga na Inglaterra, por exemplo, é um povo que perdeu o seu eixo, é um povo que perdeu suas raízes, que perdeu os seus heróis, que perdeu a sua história, que perdeu, então, os seus valores. E tudo isso que eu acabei de dizer, heróis, personagens e valores, está presente dentro da fundação de uma empresa ou de um país ou de uma família. Famílias quebradas também perderam seu eixo, perderam a razão, a história que deu razão à existência daquela família. Então, nessa altura da conversa, você provavelmente já entendeu para onde eu quero levar a nossa conversa. Que este tópico no qual estou dizendo e repetindo, ele realmente é um fator de mudança total do teu negócio e, portanto, das pessoas que acompanham o seu negócio e da forma como elas enxergam você. Porque elas terão os argumentos claros através da sua comunicação do porquê elas deveriam estar com você ou, obviamente, também do porquê não. O mito fundacional, ele é uma história que eu tenho uma boa metáfora para isso. Um bom símbolo que você pode montar na tua cabeça. Quero que você imagine comigo. Recorde-se, por favor, de quando você era menino ou menina e você ia até um lago com seu pai, com a sua mãe ou com seus amigos e lá você ficava brincando de arremessar pedras. Tinha aquelas competições de pedras que você pegava uma pedra mais achatada e jogava ela para que ela fosse quicando no lago e quem quicasse mais a pedra ganhava a competição. Ou também de pegar uma pedra pesada e ir lá e jogar para você ver aquele furo que fazia na água e todas aquelas ondas que eram geradas por conta do choque da pedra com a água. Pois bem, esse segundo exemplo da pedra pesada é exatamente o mito fundacional, a fundação, o primeiro impacto que aquela empresa realmente teve no mundo, ou seja, o início de tudo, o início de todas aquelas ondas que foram acontecendo por conta dessa pedra jogada. E mais um exemplo de o quanto é grave quando a empresa, a marca, não sabe disso, é o que aconteceu também com a nossa queridíssima Jaguar. A empresa que tinha carros lindos e luxuosos e belíssimos, um tanto quanto até sensuais com suas curvas elegantes, perdeu-se no meio de uma banheira azul e rosa escrota e esquisita, porque se perdeu completamente da sua história fundacional. Isso acontece com frequência e tem acontecido com mais frequência nos últimos tempos, como eu tenho observado o mercado. Empresas que se perdem do eixo. E eu entendi que o motivo pelo qual as grandes marcas caem, porque são marcas que perderam seu eixo, marcas fora do eixo, e é o que faz com que as gigantes caiam. Entendendo então essa proposta que eu trouxe agora, e voltando por exemplo da pedra, a gente precisa se lembrar, quando a gente está falando de um negócio, de uma marca, qual foi o ato fundador? Qual foi o momento culminante que foi literalmente um rompimento de limiar? Que existia um antes e um depois, claro, após essa história ou histórias terem acontecido, que a partir desse culminar de histórias que são unidas depois num tópico chamado mito fundacional, e quando bem documentados e relembrados pela empresa, faz com que o time não só fique mais engajado, porque as pessoas amam mais aquilo que elas conhecem, não é possível você amar algo que você não conhece, então você tem um time que respeita aquele chão que pisa, como também você terá clientes que respeitarão você, porque eles entenderam de onde você veio e passam também a te respeitar e te amar por isso. Então essa pedra jogada, que acontece esse ato, né, essa fricção entre pedra e água, e aquele buraco é formado, é o que eu quero buscar dentro de você agora enquanto eu converso contigo. Qual foi, de fato, o seu mito fundacional ou suas histórias fundacionais? Ou as histórias que fizeram parte da fundação até culminar na tua empresa, na sua marca como ela é hoje. Porque a partir deste ponto, a gente consegue então rememorar as histórias mais importantes. Por exemplo, a Autêntica existe hoje por conta de algumas coisas que aconteceram na minha vida.
Então foram algumas histórias que culminaram hoje na existência da Autêntica, que constrói marcas bem posicionadas, que querem realmente, se preocupam realmente em deixar um legado, porque eu entendi com o tempo que só vale a pena construir algo que realmente dure no tempo, porque eu sei que essa vida vai passar por conta das minhas experiências de quase morrer por conta do meu coração. Uma vez em 2016 no hospital, com choques voltei à vida, 2018 no hospital, com choques voltei à vida, e agora em dezembro deste ano, que eu estive na UTI, não precisei de choque, porque eu estava com um coágulo no coração e não puderam me dar, porque senão me daria uma trombose, mas com medicamentos eu, graças a Deus, consegui voltar e sair do hospital. Então, eu falo isso não de um ponto de vista que fala sobre legado bonitinho, mas de um ponto de vista que realmente viveu situações nas quais a minha vida correu risco real e poderia ser aquele então o meu último dia. E eu entendi que se tivesse sido o meu último dia, principalmente agora em dezembro de 2025, que me acometeu um outro ataque do coração, que a minha vida até então, obviamente eu gostaria de ter feito muitas coisas como estou fazendo agora, que eu tive outra chance, até aquele momento então o que eu construí talvez continuaria mesmo depois de mim. A metodologia que eu criei, todo o trabalho que eu construí nos últimos anos, com certeza ele permaneceria e seria levado adiante pelo meu time e pelas pessoas que acompanham. Então, uma das histórias que eu tenho eu era um atleta de fisiculturismo frustrado, porque eu tinha um shape maravilhoso, mas eu não tinha reconhecimento por conta disso. Essa é uma história que faz parte do meu mito fundacional, porque eu era o bom que era rejeitado. Como hoje muitos donos e donas de empresa que têm uma empresa maravilhosa, mas infelizmente são rejeitados pelas pessoas porque eles não conseguem apontar os argumentos, os motivos pelos quais as pessoas deveriam comprar delas, que os motivos moram dentro dessas histórias. Uma outra história que faz parte então do meu mito fundacional é um outro problema. Eu era gago, eu era remixado. Eu mal estaria no boa noite aqui ainda, eu estaria no enfim, não ia conseguir conversar com você. E olha que interessante, foi exatamente por não conseguir falar que eu fui dando tanta atenção para a comunicação e a importância de se comunicar, e eu vejo que hoje muitas pessoas deveriam se comunicar mais, mostrar mais aquilo que fazem, e hoje não se comunicam por uma certa vergonha. E aí eu digo, poxa, se até um ex-gago hoje conversa contigo, talvez você tenha chance também. Essa é a mesma história que está dentro aí do mito fundacional. Há uma outra história também que eu tive uma infância, graças a Deus, maravilhosa, mas com desafios como qualquer vida. Próximo à minha família, eu tive pessoas que usaram drogas, como, por exemplo, cocaína e crack. Eu vi os efeitos disso na família em geral. Eu vi alcoolismo dentro da minha família. Eu vi também alguns problemas gravíssimos, como, por exemplo, suicídio do meu padrinho. E eu entendi que o que formava a capacidade das pessoas terem aqueles comportamentos, uma das grandes coisas que as induzia a se comportarem desta forma era a propaganda. Portanto, marcas que se posicionavam e criavam campanhas de propaganda faziam um mal de propósito à civilização. E eu entendi isso quando eu fui estudar, então, psicologia, porque eu fui psicoterapeuta. Mais uma história que eu te conto agora. Essa minha história da psicoterapia, eu atendi muitos empresários por muitos anos, os ajudava com seus negócios e as suas questões pessoais e individuais, e eu entendi que neste ponto, ajudando esses empresários, eu entendi que eu conseguia ajudá-los também com problemas parecidos com o que eu tinha passado na minha juventude, mas eu conseguiria talvez resolver na fonte com o tempo se eu mudasse o mundo das marcas, do posicionamento e das propagandas. Então, esse foi um dos motivos que eu articulo com a história da minha juventude e com a minha história de psicoterapeuta, unindo as duas coisas com os outros elementos além deles, de falar, bicho, é exatamente por isso que eu vou construir uma empresa que vai construir marcas que realmente estão preocupadas em ter bons valores, que querem deixar um legado. Então, olha que interessante, eu já te contei aqui algumas histórias que culmina para este ponto. Culmina para a Autêntica hoje ter mais sentido e não ser só um cara bombadão, que hoje, querendo ou não, sou grandinho ainda, mesmo não usando mais esteroides, infelizmente. Eu consigo te dizer com clareza que esses argumentos, talvez, que eu lhe trouxe, sejam argumentos nos quais você fala, caramba, cara, eu não sabia disso. Este cara está fazendo o trabalho dele por um motivo que tem fundamento real. Ele não quer só me vender alguma coisa. Essa pessoa realmente tem uma história na qual viveu e que hoje faz o que faz por motivos claros e que realmente são inspiradores para mim, que talvez seja para você, né? Você seja talvez uma parte aí do pessoal que se conecta comigo. Então, eu entendi em resumo, eu entendi a dor de ser bom e não ser reconhecido, eu entendi a dor de ver o que
propagandas de marcas ruins fazem com as pessoas. Eu entendi a dor de não conseguir falar e o quanto é importante falar. Eu entendi alguns pontos que realmente me transformaram hoje no homem que eu sou e, consequentemente, espelho esse homem que sou, um pedaço de mim, na autêntica, fazendo o nosso trabalho, criando marcas. Então, olha só que interessante, talvez, como eu esteja exatamente agora dentro da tua cabeça. Talvez você conheça outras pessoas que trabalham com marca e posicionamento também, mas é provável que a partir de agora os argumentos que você vai usar para as outras pessoas ou para si mesmo, para justificar do porquê gostar mais de mim ou menos de mim, sejam muito mais sólidos. Porque você ganhou um elemento, você ganhou nessas histórias argumentos para justificar para si mesmo do porquê sou diferente dessas outras pessoas que talvez você conheça que trabalham com a mesma coisa que a autêntica trabalha e eu trabalho. Cara, vou comprar do Will, ou eu prefiro ver o Will, ou eu prefiro assistir ao Will por conta de X, Y, Z. Diferente do fulano da Silva, que ele faz isso, o Will ele é assim, assim, assado. E eu prefiro esses valores, eu prefiro esses comportamentos, eu prefiro essa história do Will. Eu te dei o quê? Com as minhas histórias que foram muito breves. Com o tempo eu posso te contar outras histórias que fazem parte do meu mito fundacional. Te dei argumentos sólidos para que você não só confiasse em mim, mas como também se simpatizasse pela minha história e visse que é uma história realmente real que talvez se conecte com você em alguns pontos e então você provavelmente toma uma decisão de um dia talvez comprar de mim ou pelo menos fazer um diagnóstico de marca conosco que é gratuito, que por exemplo tem um link aqui abaixo que você clica para um formulário e tem um diagnóstico maravilhoso. E por que ele é gratuito? Porque lá atrás, quando eu não tinha dinheiro, porque eu já quebrei 3 vezes, mais uma história que vai gerar argumentos para você. Eu tive uma empresa de suplementos com 17 anos de idade, quebrou em meses, porque a gente não sabia como se posicionar, como comunicar. Depois eu tive uma empresa de computador, eu era técnico de TI, era Gago, Gago faz o quê? Vai mexer com computador. Então eu fechei essa empresa no 0 a 0 também, porque eu não consegui fazer ela crescer. Depois eu montei mais uma loja de suplementos, ela era maravilhosa, ela tinha coisas lindas. Por exemplo, na embalagem dos suplementos tinha QR Code explicando como aquela pessoa podia fazer usar melhor os seus suplementos, fazer receitas, porque eu havia feito gastronomia em 2013 e 2014, então eu sabia fazer receitas muito gostosas com os whey proteins da vida. Então eu tinha uma marca muito boa, uma empresa boa que se chamava Viva Mais, mas ela também não vendia o tanto quanto poderia, porque eu não conseguia comunicar de forma correta. E olha só que interessante, essas histórias agora elas empilham em ti vários argumentos. E o motivo de hoje a gente fazer diagnósticos de marcas gratuitos que realmente são eficientes, que não é papo de vendedor, mas realmente ajuda as empresas que se comunicam conosco, é porque lá atrás, quando não tinha dinheiro nenhum, muitas pessoas que eu pedi ajuda, muitas não me deram bola. Outras, obviamente, me ajudaram muito, mas eu sentia muito de, cara, me humilhava de certa forma, mas isso foi muito bom que trabalhou a minha humildade, de ir lá e pedir ajuda para uma pessoa porque eu não tinha domínio daquela área que ela tinha domínio. Então, isso me ensinou a criar na Autêntica esse espaço para que as empresas pudessem conversar conosco e a gente ajudar elas, diagnosticando o problema delas e dando pelo menos um norte, mostrando na onde está o problema, como um exame de sangue que você acha a sua doença, a gente faz a mesma coisa pelas marcas e o posicionamento delas. Olha que interessantíssimo agora que a gente fecha o looping e vai quase para o final da nossa conversa. Quando você entende os motivos, a origem da sua história ou histórias que fundamentam uma criação da sua marca, você tem em mãos algo muito precioso que, em primeiro lugar, é incopiável. Veja se alguém pode copiar essa história minha. Veja se alguém foi top 4 do mundo aí no fisiculturismo. Veja se alguém já morreu 3 vezes, quase, né? Veja se alguém já foi gago. Veja se alguém já foi também outras histórias, piloto de motocross, bicicross, fisiculturista, gastrólogo, que também entende de marca, um psicoterapeuta que entende da mente das pessoas, que fala de marca, porque ele fala melhor de marca, porque ele então entende mais do comportamento humano, então é por isso que ele deve falar melhor de marca e entender mais como criar uma. Olha que legal. Essas histórias todas fundamentam e argumentam para o teu próprio cérebro, enquanto você dialoga ali dentro de si, motivos claros pelos quais você deveria estar aqui ou não. Então, eu queria te deixar como recado e como trabalho de você unir essas histórias como se fossem uma mochilinha que você coloca cada uma delas, para que você não se esqueça de um certo dia, de um belo dia, talvez amanhã ou depois, sentar e escrever essas histórias, não com AI, mas com as suas mãos, com sentimentos profundos e reais, para que você se recorde do porquê hoje você faz o que você faz. Porque nunca se esqueça, e concluo por aqui, quando você não conta a história, o motivo da existência da sua empresa para as pessoas, elas não têm do porquê gostar de você, porque você não deu para elas argumentos pelos quais elas deveriam te defender ou, no mínimo,
dizer não para você por conta exatamente desses argumentos também. E um outro ponto, nunca se esqueça, as pessoas só amam aquilo que elas conhecem. Se o seu time hoje não é engajado, se o seu script de vendas hoje não é bom, se você tem problemas de marketing, se você tem problemas no posicionamento, na comunicação, na sua linha editorial, isso tudo se dá porque essa história inicial ela não foi construída. Quando isso não é construído, o seu time também não te ama e não te respeita mais, ele só está ali pelo dinheiro, porque se ele não conhece o chão que ele pisa, ele não tem do porquê respeitar. Eu gostaria que você, então, compartilhasse esse vídeo com uma outra pessoa, um outro dono ou dona de empresa. É o único pedido que eu tenho hoje para que ele acorde também e veja que o que ele faz tem valor se ele souber contar. E concluo com uma última frase. Nunca se esqueça, a única coisa no seu negócio que nunca será copiada pela eternidade é a sua história e o motivo e os motivos que você acumulou nos quais fizeram, então, fundar a sua empresa, fizeram acontecer a sua empresa, fizeram surgir a sua empresa. Este é o maior diferencial de posicionamento que você tem. Nunca se esqueça, uma marca tem 3 esferas. A esfera da identidade, a esfera do posicionamento e a esfera da comunicação. A esfera da identidade, que um dos pedaços dela é o mito fundacional, responde quem eu sou. Posicionamento responde o que eu tenho de diferente comparado aos outros deste mercado. E a comunicação responde como eu comunico quem eu sou e as minhas diferenças para o mercado. Então perceba que você só terá clareza das suas diferenças, portanto, causar uma percepção diferente na mente das pessoas, se você tiver, em primeiro lugar, essa história bem registrada. Tamo junto, até o próximo vídeo, deixa seu like e aquele duplo bíceps padrão para terminar aqui o nosso vídeo. Valeu!